Antônia Fontinelli tentou recorrer, mas a justiça manteve a condenação dela em um processo que envolve a atriz Clara Castanho. Fontinelli vai ter que indenizar a atriz em R$50 mil por danos morais. Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou um recurso da influenciadora que tentava anular a multa de R$1.600.000 aplicada pelo descumprimento de uma ordem judicial que determinava a remoção de uma publicação ofensiva. A decisão foi mantida pela 6ª Câmara do Direito Privado e essa informação é do jornal O Globo. Antônia Fontinelli alegou que apenas comentou um fato de conhecimento público e que não mencionou o nome da atriz. Mas a justiça entendeu que ela ultrapassou os limites da liberdade de expressão, agindo com nítida intenção de ofender Clara Castanho. Mesmo sem citar o nome, seus seguidores identificaram a atriz, o que causou ou agravou o dano moral causado. Assunto para nossa entrevista com a Mayra Cota, advogada especialista em gênero. Mayra, bem-vinda, boa tarde. A liberdade de expressão é algo que a gente tem debatido muito, né? Ela tem limites. Oi, tudo bom, Diego? Boa noite. Sim, liberdade de expressão tem limites, especialmente quando a gente está falando da instrumentalização do ódio às mulheres nas redes sociais para garantir engajamento. Acho que o mais importante dessa condenação não é nem sobre os limites da liberdade de expressão, é justamente a instrumentalização desses conteúdos, o uso de conteúdo misógino, né, que é esse ódio das mulheres praticado largamente na internet, nesse caso praticado por outra mulher, para gerar engajamento, né? A gente está falando de uma influenciadora que vive disso, vive de likes, vive de exposição e de engajamento nas redes e que sabe o tanto que fomentar o ódio às mulheres nesses espaços gera retorno, inclusive financeiro, para ela. E aí a gente está falando de vidas, né? E de um potencial destrutivo enorme, né? Porque a Clara, a atriz, passou por um processo perturbador, do qual ela quis discretamente, não é? Enfim, passar por esse momento e acabou sendo impedida, né? E a Antônia Fontinelli acabou também vocalizando, né? Ampliando essa discussão. Isso, e isso que tem que ser muito evidenciado, porque não é sobre uma pessoa fofoqueira, uma pessoa ruim, sei lá, algo. A gente não pode moralizar isso, né, no sentido de ser sobre apenas duas pessoas, uma que quer fazer mal à outra. Acho que tem um grande incentivo hoje que se dá à produção desse tipo de conteúdo nas redes e ao fomento da misoginia, né, insuflar seus seguidores a ir atacar uma mulher. Então, a Clara Castanho, né, que tem aqui, recebe toda a nossa solidariedade por ter passado por esse momento tão horroroso da vida e ser exposta desse jeito, por que ela vira um alvo tão atrativo para uma influencer que quer atenção, né, que quer engajamento nas redes? Por que ela é tão atrativa? Porque ela é uma mulher que passou por uma situação de violência sexual e que a gente sabe o quanto que isso acaba sendo até celebrado nas redes, né? Quanto que odiar mulheres gera um engajamento e gera tráfego nas suas redes e gera reprodução dos seus conteúdos, e isso se transforma em likes e isso se transforma inclusive em monetização, né? Para quem tem canal no YouTube, para quem tem, enfim, para quem vive desses engajamentos em rede social. A Antônia Fontinelli expôs a vida da atriz Clara Castanho, né, numa live, numa transmissão ao vivo. A apresentadora relatou o estupro sofrido por Clara, que resultou numa gravidez e posterior entrega do bebê para adoção. A divulgação não autorizada gerou uma onda de ataques públicos, causando um grande sofrimento para a atriz. Doutora, e a gente vê isso, né? Não pensamento, ou então a pessoa não está nem aí para aquilo que ela fala, ela sabe que ela tem um grande público, que ela é ouvida por muitas pessoas e não pensa nas consequências dos seus atos, né? A atriz tinha passado por um processo tão traumático, né, de estupro, de colocar o bebê para adoção, que também não deve ter sido uma decisão fácil, e ainda ser atacada por tudo isso é muito cruel, né?
É muito cruel. E veja, Diego, mas isso que é a misoginia? A misoginia é o ódio às mulheres, é esse exercício de um ódio contra toda uma categoria. Então, a Clara ali, ela, infelizmente, ela representou todas as mulheres que são alvo desse ódio. E eu não acho que é uma coisa impensada. Eu acho que tem muita consciência, muita estratégia de pessoas que vivem, né, de ganhar like na internet, de justamente escolher conteúdos que vão gerar mais engajamento. Hoje, você começa a falar mal de uma mulher na internet, vem uma horda se juntar. É o maior esporte nacional, odiar mulheres na internet. Então, esse tipo de assunto, ele gera o engajamento. Então, não acho que é só um comentário maldoso feito sem pensar. Acho que tem muita estratégia, muita intencionalidade mesmo nisso, de lucrar, de aproveitar, ganhar exposição, sabendo que é justamente o tipo de conteúdo que mais gera tração hoje nas redes, porque a gente tem aí uma rede de misoginia pronta para ser colocada em operação, qualquer bola que é levantada para atacar e odiar uma mulher. Agora, Mayra, a gente sabe também que houve esse pagamento de multa, né? A determinação da multa, R$ 50 mil por danos morais, 1.600.000 pelo descumprimento de retirar, né, um conteúdo que havia já uma determinação da justiça. Na tua avaliação, esse tipo de punição é justa ou digamos assim, é educativa minimamente? Olha, tem que acontecer algum tipo de punição. Acho que é super importante, é muito válida, mas acho que o poder público ele tem que agir mais para proteger mais as mulheres. Veja, se para essa influenciadora foi melhor ela manter o post do que ter que pagar essa multa de retirada, né, 1,6 milhão. Quanto será que ela não ganha para manter esse tipo de conteúdo no ar? Né? Então, o lucro hoje que a misoginia gera para quem escolhe, né, para quem vai para as redes para odiar as mulheres e acaba ganhando engajamento, ganhando likes, monetização dos seus conteúdos, parece tão lucrativo, né, que esse tipo de reparação, apesar de super importante porque reconhece o erro, está longe de ser suficiente. O poder público precisa atuar para a remoção mais rápida desses conteúdos, para a regulação das redes, para que esse tipo de conteúdo não possa circular desse jeito. A gente não pode permitir que as pessoas escolham como meio de vida lucrar sobre o exercício do ódio às mulheres nas redes sociais. Pois é, e em caso de isso acontecer, procurar mesmo. Procura quem? A polícia? Procura um advogado, defensoria pública para levar esse caso adiante? É isso, né? Tem que procurar a justiça. Hoje a remoção de conteúdo acontece mais rápido na justiça, né? Então, por meio de um advogado, peticionar o juiz para que retire o conteúdo do ar, e fazer as denúncias na delegacia. Esse caso foi cível, né? Não foi criminal, veio a multa, mas acho que sim, a gente tem que seguir pressionando para uma estratégia mais rápida, célere e mais efetiva mesmo na proteção das mulheres nas redes. Doutora Mayra Cota, obrigado pela participação conosco, viu? Bom fim de Obrigada, semana. Diego. Até. Bom final de Até. semana.